Hoje é segunda-feira, dia 1º de março. Nós estamos, com a permissão de Deus, fazendo a 7ª aula do nosso curso Princípios Bíblicos de Liderança. Gostaria de que todos pudéssemos, aqueles que estão comigo, estivéssemos em pé. Vamos a Deus fazer nosso momento de oração. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te render graças por estar aqui. Obrigado, Deus, por essa oportunidade tão especial de estar na tua presença, falar contigo, abrir o nosso coração, receber de ti orientação, graça. Senhor Pai, ouvir e ser também, Senhor Pai, instruído pela tua palavra. Em nome de Jesus, dirige essa noite, faz como o teu querer. Abençoa, Senhor Pai, nós que já estamos, nos ensina, se for a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém? Hoje nós vamos estudar prioridades. Eu gosto muito desse tema. Esse tema teoricamente, é um tema que nós trabalharíamos nas primeiras semanas, ainda antes de trabalharmos autodisciplina, não é? Mas a gente hoje, no nosso curso de Princípios Bíblicos de Liderança, a gente quer que você entenda, estamos na 7ª aula, são 50 aulas, né? Tem 43 encontros aí pela frente. E além disso, nós temos o propósito desses 50 momentos, aprender princípios bíblicos de liderança. Eu quero que você esteja comigo aí, por favor. Se sinta à vontade para nós aprendermos juntos esses segredos tão especiais aqui que a palavra nos dá a honra de saber conhecer. Vamos à palavra então, Lucas capítulo 12. Você pode abrir Lucas capítulo 12, versos 16 ao 21. E eu queria que você que está conosco no Princípio Bíblico de Liderança e está também no nosso plano de leitura bíblica, quero te ensinar você possa entender algo muito importante, que é que nós vamos ter um curso que ele vai acontecer em exatos 50 encontros. Eu faço questão de repetir isso, porque são 50 encontros semanais. Começamos em 18 de janeiro, vamos até 27 de dezembro. Tem encontros presenciais e encontros online. Aqui já no 7º encontro, algumas pessoas apenas online, outros acompanhando a gente de forma presencial. A participação é via chat, tanto que os líderes estão online. Cada aula dura em torno de 50 minutos e nós temos um certificado especial para aqueles que chegarem nos 75% de frequência. Verdades eternas de liderança, coração, mente, dúvida e crescimento. Então, no nosso 16 a 21. Então, a parábola. A terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo: que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha comida. Então disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros, construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E darei a mim mesmo, a sua alma. Nessa versão NVI diz: esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Olha que interessante, olha que legal. Cleo, está lá em casa, filha. Passa lá em casa, por favor, que não deu tempo de trazer. Obrigado. Vamos lá. Entendendo isso, eu queria que você estivesse agora, então, pensando sobre a ótica da pandemia. Que é isso, pastor? Vamos pensar na ótica da pandemia. Qual foi o maior desafio da pandemia? O maior desafio da pandemia, pastor, foi fechar comércios, fechar igrejas, uma série de coisas. Não, o maior desafio da pandemia foi a escassez. Para você pensar. A pandemia nos revelou algo que nós já temos vivido com isso há muito tempo e não tínhamos consciência, que é a escassez de recursos. A pandemia nos mostrou que nós vivemos sob a influência da lei dos recursos limitados. Nossos recursos não são ilimitados, são limitados. Quer ver um exemplo? O tempo. Não é? Hoje eu estou começando a aula atrasado.
Por quê? Porque sou irresponsável ou porque a gente geriu mal o tempo? Entende? Olha como é interessante. E o dia tem as mesmas 24 horas. Toda segunda-feira, que eu comecei aqui, 18 horas em ponto, todas elas tiveram as mesmas 24 horas. Por quê? Mas tem dias que, tendo o mesmo tempo, a gente consegue realizar coisas ou menos coisas, ou coisas saem do controle. A mesma coisa acontece com o nosso dia a dia. Como é que eu lido com isso? Como é que eu organizo a minha vida, a minha liderança de tal forma que eu consiga superar esse desafio? Por exemplo, se a pandemia me ensinou que eu tenho que ter o cuidado de saber que os recursos são limitados, como é que eu lido com isso? Existe um segredo na liderança, que talvez para a nossa vida e para o meu exercício de liderança são imprescindíveis. É a priorização, é a prioridade. É simplesmente eu gastar a minha energia, gastar meu esforço naquilo que realmente vai dar o resultado que eu espero. O grande problema nosso hoje é que a nossa energia, todo mundo termina o dia dizendo, nossa, que dia difícil. Aí você vai olhar a sua agenda muitas vezes e fala, nossa, mas o dia foi difícil, mas eu não fiz muita coisa. Ou eu fiz muita coisa, mas aquilo que era realmente importante, não, esqueci de pagar aquela conta. Esqueci de fazer isso, esqueci de fazer aquilo. Por que isso acontece na vida da gente? Porque a nossa energia está à disposição para qualquer tarefa, desde que eu queira fazê-la. A nossa energia está à disposição para qualquer coisa que eu quero fazer. Agora, o que eu preciso, e tenho que ter muito cuidado, é onde eu vou investir o meu tempo, o meu esforço, os meus recursos, para dar o resultado que eu espero. Isso na liderança tem um apelido, chama-se prioridade. A pergunta poderia ser, quais são ou quais devem ser as minhas prioridades? Se eu responder isso, beleza, está tudo resolvido. Se eu tiver condição de dizer quais são as minhas prioridades em tudo, eu não vou ter problemas, porque eu sempre vou ter condição de responder com muita tranquilidade. Jesus contou a história de um homem, que é uma parábola, todo mundo sabe, que a parábola era uma forma de ensino de Jesus, em que ele pega contextos do dia a dia, e aplica valores espirituais, aprendizados espirituais. Priorização é algo espiritual, porém, é também, biblicamente falando, um dos grandes desafios da vida de um líder na atualidade. Se nós tivéssemos dinheiro para fazer tudo que nós quiséssemos, e tempo para fazer tudo que nós quiséssemos, era bom demais, né? Imagina se a gente tivesse dinheiro para fazer tudo que queria. Não, eu quero hoje ir na China, eu saio daqui de manhã, vou na China, almoço na China, né? Não dá tempo, porque eu tenho 12 horas de voo. Não dá tempo. Vamos pensar então para a gente fazer outra coisa. Vamos almoçar na Argentina, jantar no Paraguai e voltar. Se nós tivéssemos dinheiro e condição para fazer tudo isso, era maravilhoso. O problema é que reside em nós algo que a gente tem que pensar. Nós nem temos recursos pecuniários, nem recursos financeiros, nem recursos de força para tudo que nós queremos fazer e nem temos tempo para tudo que nós queremos fazer. Então como é que a gente resolve essa equação, pastor? Vamos pensar. Como é que eu consigo, então, achar o que eu preciso fazer, o que eu devo fazer, para que eu não fique frustrado, eu não fiz nada na vida. Para que eu não fique desesperado, porque eu deveria ter feito e não fiz, e para que eu não fique imaginando que, poxa, por que eu escolhi assim? O segredo está em aprender com Jesus o conceito de priorização. Prioridade. Então, a partir de hoje, eu quero usar essa história desse homem. Eu sei que você já ouviu mensagens dessa história, mas eu quero usar a história deste homem rico. E o contexto é, no meio de uma sociedade onde a produção agrícola é o grande mote, tinha um homem que tinha muito dinheiro. Não é muito dinheiro, não é? Muito. Sabe o que é muito dinheiro? Muito. Esse homem simplesmente, ele teve capacidade de pegar todo o seu campo, produzir volumes exagerados. Agora ele olha para a sua produção e diz assim, agora eu estou resolvido a minha vida. Eu não preciso me preocupar, está resolvido o meu problema. E na realidade não era. A Bíblia diz que quando ele se sentou, depois de ter conseguido colher tudo que ele achou que tinha que colher, sabe o que acontece? Aí ele diz, agora a sua alma, agora pode folgar, pode descansar, pode ficar tranquilo. Só que a Bíblia diz que o Senhor usou uma frase forte. Nessa mesma noite, pedirão a contas da sua vida. E aí?
Ou seja, o cara trabalhou a vida inteira para conseguir fazer uma grande colheita de resultados e agora ele não vai poder usufruir. O que eu observo muito na vida de muitos é isso, queridos. Quantas vezes, né, a gente quer priorizar acumular riquezas? Não sou contra quem acumula riquezas. Muitas vezes a gente quer priorizar, não é? Ao invés de acumular riquezas, a gente quer priorizar outras coisas. Às vezes queremos priorizar posses. Eu tenho uma casa, quero ter a segunda casa, a terceira casa, quero ter uma renda de aluguéis. Nada disso está errado. Mas essa parábola nos desperta contra o perigo de algo chamado ganância. A ganância é o que faz as pessoas fazerem coisas além do seu tempo, além da sua priorização, além dos seus esforços possíveis, além do seu recurso, e entrar numa vala desesperadora. Às vezes olhando para trás e só vendo dívidas, às vezes olhando para frente e não vendo futuro, às vezes olhando para frente dizendo assim, nossa, gastei tudo que eu tinha de energia e não vou poder usufruir. E às vezes pegando tudo que nós olhamos, e aí me assusta, porque tem muita gente ressaltando a futilidade, ao invés de priorizar aquilo que realmente é importante. O que são futilidades? É aquilo que é fútil, passageiro. Quantas pessoas é assim? Nesse homem da parábola, ele tinha algumas prioridades bem definidas. Primeiro, ele queria acumular o máximo de riqueza que ele pudesse. Segundo, ele queria utilizar essa riqueza para garantir um próprio futuro. O problema, nenhuma dessas coisas estão erradas. O problema é que ele não sabia que ele não tinha futuro. O problema é que ele não sabia que ele fez todo o esforço e não tinha condição de usufruir. Para qualquer consultor financeiro, e eu já atuei nessa área, olhar para esses dois pilares é olhar para algo realmente necessário. Riquezas e futuro são duas coisas que caminham juntos para qualquer consultoria financeira. Riqueza e futuro. O problema não está em riqueza e futuro. O problema está em que posição das suas prioridades está a riqueza e está o futuro. Em nome de um futuro, muitas pessoas às vezes criticam os outros, dizem assim, não, mas se fosse eu trabalharia muito mais. Em nome de uma riqueza, muitos que querem futuro dizem assim, não, não vou me matar agora, eu quero usufruir meu futuro amanhã. Não adianta eu acumular tanto e amanhã eu não poder usufruir de nada disso, porque a doença vai levar, ou porque minha velhice não vai permitir. Entende? Aonde está a equação? Onde se resolve isso? Resolve-se na priorização. O problema do rico insensato da parábola é que ele tinha uma motivação errada. Infelizmente, ele não conseguiu nem ver a acumulação de riquezas, que ele construiu os galpões, encheu de alimentação, de produção, mas não conseguiu ver a riqueza dele, não transformou isso em algo palpável, era muita produção, mas ninguém vive só de produção. Tem o resultado da venda, né, da negociação disso. Naquela época a negociação era feita em troca, escambo, né? Tinha moeda, mas era mais escambo. Ele nem conseguiu ver isso e nem conseguiu também simplesmente usufruir dessa aposentadoria. A parábola de Jesus mostra para a gente que eu e você precisamos ter prioridades, que ao invés do meu coração ser motivado apenas pelo meu ego de querer mais, realizar mais, fazer mais, eu ter a capacidade de enxergar nas minhas prioridades o propósito de vida. Vou voltar de novo na aula, há 2 aulas atrás. Pode falar. Pois é, propósito de vida. Nós falamos sobre isso. Propósito bem definido, até nesses slides aqui, se você for olhar aqui, ó, né, eu acho que nesses slides aqui da aula anterior, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, ó, tá? Propósito significativo é razão de existir. É a capacidade de liberar o poder produtivo e criativo. O grande problema das prioridades, por isso que a gente está numa sequência do curso, por isso que a gente não está atropelando temas, porque o grande problema das prioridades é entender esse propósito. Eu preciso saber que a minha vida, ela só conseguirá ser algo realizador, eu só conseguirei entender aonde fazer, o que fazer e como fazer, quando eu tiver um propósito muito bem definido da minha vida. Por exemplo, não adianta, né, eu falei aqui na quinta retrasada na igreja, algo que eu acredito. Né, está em Neemias, no capítulo 2, versículo 17, 18, 19, 20 e 21. Nesses 5 versículos do capítulo 2 de Neemias, Neemias ensina para a gente
que o meu propósito e o seu é muito mais importante do que qualquer outra coisa. Ele diz que o propósito da reconstrução dos muros não era só ter uma cidade fechada, com portas reconstruídas, não, era glorificar a Deus. O propósito da minha vida, o propósito da sua vida deve ser muito claro. Veja, eu não posso hoje elencar as minhas prioridades se eu não tenho um propósito. Ah, mas para que eu existo? Né? Para que eu estou aqui? O que eu estou fazendo nesse mundo de meu Deus? Qual que é a minha razão de estar aqui? Não, minha razão de estar aqui, eu sou igual o rico insensato. Eu estou aqui para acumular riqueza e para garantir futuro. Mas veja, por mais que esse propósito seja extremamente claro, extremamente possível, eu não critico quem o tenha. Mas para você pensar, será que esse propósito vai liberar todo o seu poder produtivo, todo o seu poder criativo, ou vai apenas exaurir as suas forças e seu tempo, e no final da sua carreira você vai olhar para trás e falar assim, para que eu fiz tudo isso? Eu conheço muitas pessoas que no leito de morte, não ficou preocupado quanto é que tinha na conta bancária, mesmo que a conta fosse uma conta gorda. Não estava preocupado se o carro dele tinha trocado óleo ou não tinha trocado óleo, tinha feito manutenção ou não. Ele estava lá preocupado em saber se ele tinha condição de reunir filhos. Ontem eu fiquei sabendo que um dos nossos irmãos aqui na igreja que estão enfermos, reuniu seus filhos para um momento de adoração juntos. Eu achei interessante isso, porque na hora dos nossos últimos momentos, de olhar para trás, de avaliar se o propósito da minha vida é realmente claro, é significativo, eu não fico preocupado com quanto acumulei, como acumulei. Eu fico preocupado se eu tenho condição de olhar para a minha vida para trás e dizer assim, valeu a pena ou não valeu a pena. Isso é o que resolve as prioridades. A minha prioridade e a sua prioridade deve ser muito clara em reconhecer que aquilo que eu estou fazendo precisa atender o meu propósito. E também precisa me fazer todo dia colocar a cabeça no travesseiro com tranquilidade e dizer assim, se hoje foi meu último, aquilo que me era possível fazer até hoje eu fiz. Eu estou muito tranquilo com as minhas realizações. Isso são prioridades. Prioridades me ensinam nisso. Prioridade me ensina a reconhecer a Deus. Prioridade me ensina a reconhecer que existe um Criador. Prioridade ensina eu ser alguém rico, mas aos olhos de Deus, aos olhos da minha própria consciência. Que adianta você ter acumulado um monte de riquezas e não ter uma noite tranquila para dormir, gente? Que adianta, não é? Mas que imagina se eu tenho olhar para minha conta bancária e ver milhões, zeros incontáveis lá, mas eu não tenho condição de colocar a cabeça no travesseiro para dormir tranquilo, porque aquela fortuna foi acumulada de forma desonesta. É duro isso, não é? Não sei se você entende o que eu quero te dizer, mas eu tenho muita preocupação. Se eu te desse um papel em branco agora, e te fizesse uma seguinte pergunta, você que está comigo na live, você que está comigo aqui na igreja, quais são as suas 5 prioridades principais? O que você escreveria? Se hoje você tivesse diante de uma sentença de vida, e você tivesse que elencar 5 prioridades principais, quais seriam as prioridades que você teria na sua vida? É duro. 5 porquês, pode ser? Não sei. O seu jeito é o jeito certo. Mas a maioria das vezes, o problema não está nas prioridades. É o que tem influenciado. Por exemplo, o dia que você amanhece com as suas coisas caminhando meio que normais, você tem uma prioridade normal, vamos dizer assim. O dia que você amanhece com as coisas meio viradas de ponta cabeça, a prioridade é outra. Sim ou não? O dia que você encontra uma doença em casa, qual que é a prioridade? O dia que você encontra um problema na sua vida financeira, o dia que você encontra um problema na sua vida sentimental, um problema na sua vida pessoal, qual que é a prioridade? O problema é esse, é que nós nos tornamos situacionais. Não que seja errado ser situacional. O errado está em não ter um propósito claro de vida, porque qualquer coisa te leva para lá, leva para cá. O dia que você amanhece bem, você está muito bem. O dia que você amanhece mal, você está muito mal. Vem cá, mas se eu tivesse um propósito, se você tivesse um propósito, você saberia tomar atitudes que atenderiam essa urgência, mas que não te tirariam do foco. Viu como é importante entender prioridades? Prioridades é isso, queridos. Tá, vamos lá.
como é que eu consigo então reordenar as minhas prioridades? Para que eu não viva destrutivamente. Eu vou ultrapassar hoje o nosso limite de horário e vou te dar aqui pelo menos 3 dicas para você estabelecer as prioridades. 3, pelo menos, tá? Vamos lá? Primeira dica para você entender a sua prioridade. Por mais importante que seja o sucesso, por mais importante que seja a segurança, por mais importante que seja você entender o sentido da sua vida, por mais importante que haja algo significativo para você, por mais importante que isso pareça, a primeira dica é: eu e você precisamos entender que acima das nossas decisões e escolhas existe o que os filósofos, o que os teólogos chamam, não é, é um nome interessante, summum bonum. Summum bonum, em latim, quer dizer supremo bem. Não entendi, pastor. Acima das minhas prioridades pessoais, eu preciso entender, né, e eu vou te levar agora à Bíblia para você entender isso, que existe alguém superior, independente da minha fé. Há alguém que controla todas as coisas. Nós que servimos a Deus sabemos. Primeira coisa, primeira dica para você estabelecer as suas prioridades: saiba, Deus ainda está no controle de todas as coisas. Existe um supremo bem, tá? Olha o que diz a Bíblia, Apocalipse capítulo 1, versículo de número 8. Todo mundo conhece esse texto. Acho que esse texto aqui é um texto que é verdade para a maioria de nós que aqui estamos. Mas eu vou lê-lo, porque como eu estou na live, muitos às vezes não são não evangélicos, nem contato com a Bíblia. Então, para os irmãos que estão aqui, eu acho que é mais fácil. Mas para quem está em casa, a gente vai ler. Olha, diz o texto, Apocalipse 1:8. Eu sou, diz Jesus, tá? O alfa e o ômega, diz o Senhor Deus. O que é, o que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso. Para nós que estamos aqui, entendemos que a nossa prioridade, ela só será para nós realizadora, se nós reconhecermos que tem um supremo bem, um Deus que controla todas as coisas. Então guarde essa dica aí. Não faça nenhuma prioridade para a sua vida que exclua Deus. Use para você aprendizado de Tiago. Tiago diz: se Deus quiser, faremos isso ou faremos aquilo. Não adianta eu bater no peito e dizer assim: agora vai, resolvo. Se Deus não permitir, querido. Diz o texto da parábola que lemos: pobre, né? Você é rico, mas é insensato. Esta mesma noite, você vai ter que entregar a sua vida. E o que você preparou? Para quem que vai ser? Vai usar para quê? Vai resolver o quê? Entende a qualidade disso? Entende a preocupação disso? Então eu preciso, queridos, assim como Deus se determina ou se autodenomina como alfa. O que significa alfa? Alfa é a primeira letra do alfabeto grego. Ômega é a última letra do alfabeto grego. Então ele é o primeiro e ele é o... Nele começa tudo e nele termina. Primeira coisa que eu preciso aprender: não existe prioridade sem entender isso. Sem entender que ele é o Todo-Poderoso. Ele é aquele que é o princípio e ele é o fim. Nada e nem ninguém pode superar a Deus, porque ninguém foi antes dele e ninguém pode ser depois dele, porque ele é aquele que existe antes de todas as coisas, pré-existente e poderoso. A Bíblia diz: no princípio criou Deus. Quando Deus criou, ele já existia. Ou seja, quer dizer que ele não existe ninguém antes dele. Antes dele não existe ninguém, nem depois dele. Então eu preciso entender isso, eu preciso compreender isso. Ele é infinito e ele é uma realidade definitiva e tudo procede de Deus. Então, se você quer acreditar em Deus como Deus que nós acreditamos, todo-poderoso, santo, maravilhoso, porque eu não estou falando só a cristãos agora, não só a igreja, estou falando a pessoas também que são de outras religiões, de outras denominações, de outras igrejas, de outras crenças, de outra fé, ateus, enfim, pessoas que não creem em Deus. Eu não quero que você mude a sua concepção de fé, mas eu queria que você entendesse algo. Você pode não acreditar que essa força que rege o universo é Deus, mas quem sustenta a Terra na sua órbita, quem coordena os movimentos rotacionais da Terra, quem faz as coisas existirem como são, inverno, verão, primavera e outono, é o Senhor. Se você não quer acreditar nesse Deus todo-poderoso que nós cremos, existe uma força que coordena tudo isso. Então não existe prioridade sem eu entender isso. Primeira dica. Ficou claro? Sim ou não? Segunda dica, muito importante, né? Então, primeira dica, eu e você precisamos entender que existe um supremo bem,
que é o Deus pré-existente, ou a força da história do universo, que é pré-existente. Segunda dica. Bom, se existe a capacidade de que eu entenda que Deus está acima de tudo, ou que existe uma força acima de tudo, controlando tudo, eu preciso ter a consciência de quem eu sou. Eu não vou conseguir elencar as minhas prioridades sem ter a consciência de quem eu sou, sem ter a capacidade de compreender a minha própria força. O grande problema é que nós não sabemos quem somos. Se nós fazemos perguntas simples aqui, ó, por exemplo, perguntas como essa aqui, ó, o que você vai ser daqui a 1 ano, 20 anos? Quantos de nós não sabemos fazer? Porque nós não sabemos quem nós somos. Como é que eu vou fazer prioridades para a minha vida se o meu futuro não é claro para mim? Eu não consigo enxergar o resultado final das minhas ações. Eu não tenho uma imagem clara de onde eu posso chegar. De forma nenhuma eu posso estabelecer prioridades. Por que eu não posso estabelecer prioridades? Porque eu não sei para onde vou nem onde vou fazer. Não é? Eu contei aqui na quinta aula a história, não é, da personagem de Alice do País das Maravilhas. Não é? Eu contei aqui sobre Alice. Eu falei que ela encontra-se com o coelho, não é? E o coelho, ela chega para o coelho e fala assim, uma encruzilhada, fala assim, devo ir para onde? Ele falou assim, depende. Você quer ir para onde? Ele falou, não sei, então qualquer caminho serve. Quem não sabe para onde ir, qualquer prioridade serve. Quem não tem ideia de onde pode chegar, qualquer prioridade serve, sim ou não? Qualquer coisa me serve. O grande problema nosso é que nós lemos isso na Bíblia e não nos atentamos. O líder eficiente, ele tem a capacidade de discernir não só o que é bom e o que é ruim dentro do seu propósito, mas o líder eficiente, ele também sabe o que é bom e o que é melhor, porque ele conhece a sua prioridade. Isso aqui é bom para a gente fazer, gente, mas melhor do que isso é fazer isso. Muitas vezes aqui na construção, a gente, né, você talvez não esteja vendo, nós fizemos uma pequena reforma aqui na igreja, e na construção a gente ficava naquela dúvida, né? E agora, qual é o próximo passo? E aí eu chamava os profissionais da construção para a gente poder discutir, poder chegar, porque líder não precisa saber tudo, mas ele tem que ter à mão ferramentas para decidir o que é bom, mas o que é melhor. Por exemplo, estávamos no auge da concretagem da laje aqui, de repente lembramos, nossa, e a parte elétrica? E a parte de conduítes? Se não passar agora, depois. É bom fazer? É bom, e era necessário fazer a laje, mas melhor era fazer antes da laje, o quê? Colocar a parte de elétrica. Entende isso? Isso talvez seja um dos conceitos que você precisa aprender. Então a primeira dica é que Deus está acima de tudo. E segundo, eu posso fazer uma escolha com cuidado das coisas que eu preciso me concentrar. Eu preciso ter a capacidade de reconhecer quem eu sou e onde eu vou chegar para eu escolher da melhor maneira. 1 João capítulo 2, vamos para a Bíblia, queridos, vem comigo. 1 João capítulo 2, 15, 16 e 17. Mais uma vez, eu acho que eu não preciso nem ler aqui, todos que estão aqui já sabem, né? Que é a preocupação de João em tratar com os filhinhos lá, né? Olha só o que diz, capítulo 2, 15, 16 e 17. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Eu sei que todos que estão aqui já ouviram esse texto. Eu só estou usando textos bem conhecidos mesmo, para poder ficar inteirados. São textos que nós olhamos e olhamos tanto para esses textos, às vezes não temos a capacidade de enxergar princípios bíblicos tão importantes. Que princípio é esse que Deus quer tratar comigo, pastor? Qual que é a preocupação de Deus em me trazer agora esse texto? Que a história é essa de quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Qual é a ideia de Deus para mim? A ideia de Deus para mim e para você é que a minha perspectiva tem que determinar a minha prioridade. Aonde eu quero chegar, o melhor para que eu possa definir o melhor resultado, tem que ser aquilo que me motiva a fazer. A minha prioridade deve ser tomada de acordo simplesmente com a minha perspectiva. A minha perspectiva tem que determinar as minhas prioridades. Então a segunda dica importante. Primeira, Deus. Segunda, eu tenho que me conhecer, sabendo onde eu quero chegar, para que eu possa determinar minhas prioridades. Não adianta. A perspectiva que eu quero que você entenda é isso. E a Bíblia traz aqui para nós uma situação. É como se Deus parasse assim, eu quero ensinar algo a você. Eu tenho uma perspectiva. A minha perspectiva como Deus, biblicamente falando, é essa. Que eu amo
e por amar não quero dividir a minha adoração, a minha atitude com ninguém. É como se Deus dissesse: a sua aparência, por mais bonita que fosse, deve demonstrar com realidade quem você realmente serve. É isso que Jesus está dizendo no texto de João 2. A Bíblia diz: quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Ou seja, quem ama o mundo, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, é o que determina as suas ações. E Deus quer que eu e você tenhamos condições diferentes. É bem verdade que prioridades, né, devem ser algo que, para a minha liderança, deve estar entre as mais importantes decisões da minha vida. Eu não coloco em primeiro lugar, porque em primeiro lugar é Deus, né? Eu acho que não existe como substituir o lugar de Deus em nada. Eu não coloco em segundo também, porque a família também é muito importante. Na hora da doença, a prioridade pode ficar em segundo plano para atender a família. Mas eu coloco pelo menos numa terceira posição. Ou seja, a minha carreira, o meu ministério, o meu futuro deve estar direcionado pelas minhas prioridades. Então eu preciso muito entender isso, queridos. Tá? E se você serve a Deus, uma vida centrada em Cristo vai te ajudar também. Você ver tudo na perspectiva dele. E vendo na perspectiva dele, vai facilitar as suas prioridades. Eu fico olhando para alguns textos bíblicos e vejo prioridades. Por exemplo, a Bíblia diz que Jesus chega na casa de Lázaro. Lázaro tinha duas irmãs. O nome delas eram Marta e Maria. Como é que foram as reações? Marta disse assim: eu tenho que atender as visitas. Não está errado. Eu tenho que atender as visitas, eu vou fazer comida, eu vou cuidar. Aí daqui a pouco ela reclama, fala: ô Jesus, minha irmã está atrapalhando o processo. Eu tenho que atender aqui, tenho responsabilidades, mas ela só está do seu lado. Ela falou assim: calma, Marta, Maria escolheu a melhor parte. A prioridade vivia na vida de Maria. Enquanto Marta estava preocupada, inquieta, a Bíblia diz que Maria escolheu algo que não lhe seria tirado. Ei, escuta, preocupações da vida, riquezas, conquistas, podem ser prioridades. Mas cuidado, para que isso não roube de você o mais importante. Entender que somos passageiros, limitados, de recursos de vida, tempo e horário limitados, porque nós não sabemos o que será do nosso dia de amanhã. Eu e você temos que ter consciência disso. Então tira um tempinho para refletir. Se a sua vida, olhando pela lente das suas grandes realizações, se você tem pensado e priorizado aquilo que realmente é importante. Primeira dica, Deus. Segunda dica, reconhecer onde eu quero chegar para tomar as melhores decisões. Terceira dica e última, eu já paro aqui. Vamos lá. Na prática, como é que funciona então priorizar? Então, dei duas dicas importantes. Vamos para a terceira dica. A vida, queridos, ela é o tempo todo marcada por confusão, por conflitos. Quer ver um exemplo? Você escolheu estar aqui. Você escolheu estar aqui porque você deixou de fazer outras coisas. Você não tinha como estar em casa agora e estar aqui ao mesmo tempo. Sim ou não? Você não tinha como estar assistindo essa live e fazendo... Talvez você que está em casa assistindo a live pode deixar a live lá tocando, fazendo outras coisas. Mas você só vai usufruir do material se você der um pouco de atenção. Porque é isso que a gente tem que fazer. E a nossa vida tem o tempo todo confusão, conflito, desafio. Confusão, conflito, desafio. E eu disse aqui, que nós temos que ser líderes de nós mesmos para a gente não tornar bombeiro. Bombeiro é uma ótima profissão. Principalmente quando você precisa dele para apagar um incêndio, maravilhoso. Mas viver o tempo todo apagando incêndio, irmão, é desgastante. Não é por acaso, toda vez que o bombeiro por alguma razão, morre no seu serviço, ele é considerado herói, Porque realmente é difícil. Você ficar o tempo todo correndo riscos, não é legal. Imagina o estresse do bombeiro. O tempo todo estressado para salvar o patrimônio, a vida dele ou de alguém. Então é muito preocupante. Nossa vida não é diferente. Se as minhas prioridades não forem bem definidas, eu me torno um bombeiro. Irmão, isso é sério. Sabe por que as pessoas às vezes chegam no final do dia e dizem assim: meu Deus, que dia. Aí fica igual aquele desenho antigo, que eu não lembro mal o nome. Ó dia, ó vida. Quem lembra disso? Eu acho que esse é do meu... Sérgio, você lembra? Carlinhos lembra disso. Impossível que não lembra disso. Meu Deus do céu, estou ficando velho, gente. Era um desenho muito legal, que tinha um cara extremamente pessimista. E esse cara ficava o tempo todo dizendo, ó vida, ó dia, ó azar, ó sofrimento. O cara ficava o tempo todo reclamando. E tem gente que termina o dia assim, queridos. Se o sol está quente, meu Deus, que sol quente. Enquanto que a dona de casa está lá agradecendo: oh, meu Deus, obrigado pelo
sol, vou lavar minha roupa hoje, vai secar todinha, né? E o cara está na rua, nossa, que sol terrível. Aí chove, cara, nossa, chovendo de novo. Aí o agricultor está lá dizendo, nossa, que maravilha, choveu, minha plantação vai dar certo esse ano. Peraí, show aí, quem é o... É o hippie, querido. Quem não assistiu, assista, vale a pena. Né? Então assim, gente, e desenhos da época a gente podia assistir. E hoje a gente não pode mais assistir desenho, viu, gente? Nós, adultos, podemos assistir desenho hoje, não. Né? Se nós não podemos, imagina nossos filhos, né? E os desenhos hoje só tem absurdos, né? Mensagens subliminares terríveis, mas nesse tempo era gostoso assistir desenho. Você podia curtir os desenhos, era muito bom. Né? Veja, a vida é assim, a vida exige de nós muito mais do que nós imaginamos. Pastor, e como é que a gente supera esse desafio? Vamos para a Bíblia? Filipenses capítulo 3, versículos 12, 13 e 14. Esse texto eu já usei 2 vezes aqui também. Eu uso mais o 13, né? Mas eu vou usar hoje 3 versículos, 13, 12, 13 e 14. Carta de Paulo aos Filipenses. O curso é Princípios Bíblicos. Então, desculpa se você não é muito inteirado da Bíblia e fica dizendo, não, esse pastor só fala de Bíblia. Infelizmente, ou felizmente, não sei. A gente precisa da Bíblia, porque é aqui que a gente tira os nossos princípios para ensinar. Não é? Diz o texto, não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo. Pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, e avançando para as que estão diante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus, em Cristo Jesus. Eu acho que todos nós já vimos isso aqui. Paulo faz uma realidade discricionária de uma série de atividades. Olha para você ver a preocupação de Paulo. Paulo, não é? Imagina, em 20 anos de ministério ele atua como líder, como pregador, como missionário, como dirigente da igreja, como alguém que tem capacidade de direcionar a história cristã através das doutrinas. É alguém extraordinário. Veja, implanta igrejas, escreve cartas, enfim, era algo muito grande. Mas Paulo, no meio das suas grandes realizações, diz assim, mas uma coisa eu faço. É estranho, não é? Você olhar para alguém que tem tantas tarefas, tantas realizações, e ele falar assim, mas uma coisa eu faço. É meio que estranho. Por que Paulo escreveria aos Filipenses, uma coisa eu faço? Paulo queria que eu e você entendêssemos, queridos, que nós vivemos aqui oportunidade de prioridades. Como funciona na prática? Você só consegue realizar aquilo que você coloca como prioridade para você. Aquilo que realmente é importante para você. E vou dizer mais, nós só valorizamos o que é importante para a gente. O que não é importante, sabe por que tem colaboradores que não valorizam o trabalho que tem? Sabe por que tem pais que não valorizam filhos que têm? Sabe por que tem esposas que não valorizam esposas que têm? Sabe por que tem irmãos que não valorizam a comunidade, a igreja, o ambiente que tem? Porque não lhe é importante. Eu e você precisamos entender isso. Paulo sabia que no meio das suas grandes realizações, ele tinha que priorizar aquilo que realmente era importante. Uma coisa faço. Paulo queria que nós entendêssemos isso. Se você pegar o livro de Atos dos Apóstolos e as epístolas de Paulo, e aí para quem é estudioso bíblico vai saber, nós vemos que a vida de Paulo era uma vida de realmente circunstâncias. A ponto de um dia, Paulo escrever na agenda, hoje eu vou para Tessalônica. Aí de noite, vai descansar para no dia sair cedinho para viajar, aí aparece o Senhor numa visão e diz assim, passa a Macedônia, e ajuda-nos. Ou seja, não é lá que você vai não, você não se manda. A sua prioridade não é a nossa prioridade, como o Senhor da sua vida, diz o Senhor para Paulo. Para que Paulo entendesse, como eu quero entender também, que existem decisões acerca do que fazer e do que não fazer. Não adianta, mas eu não sei dizer não. Quem não sabe dizer não é porque não tem prioridades. Sabia disso? Quem não tem capacidade de dizer não é porque não sabe qual o propósito da sua vida, qual o seu futuro e de que forma vai chegar lá, porque não tem prioridade. Paulo era muito claro nisso. Paulo vivia uma vida real para ensinar para a gente que decisões sábias levam a resultados que não sejam talvez impressionantes, mas pelo menos realizadores. Eu e você precisamos entender isso, queridos.
eu e você precisamos ter a habilidade de fazer boas escolhas. A prioridade sempre começa com essa frase: uma coisa faço. A prioridade sempre começa: reconheço que é Deus, reconheço que quero, e agora Gesner, sabendo quem eu sou, onde quero chegar, eu tenho agora capacidade de dividir e fazer as escolhas da minha vida, da minha caminhada, de forma bem concisa e inteligente. Entenda isso, queridos, a vida é muito complexa. Não pense você que, em 30 minutos, vai resolver o problema da vida de ninguém aqui. Não pense você que você vai sair daqui com a chave para mudar a história da sua história. Não. Mas pelo menos eu tenho a capacidade de dizer que no meio da complexidade da sua vida, existem ferramentas bíblicas, uma delas é prioridade, que pode te ensinar a tentar minorar a confusão gerada pela série de coisas que a sua vida tem que realizar. É mais ou menos assim que funcionam as coisas. Paulo sabia que existia a necessidade de dar orientação clara para a sua vida. E as suas prioridades brotavam daquela direção clara. Eu sei aonde eu vou chegar. Então as minhas prioridades precisam estar alinhadas com aquele foco. Aquele foco é onde eu quero chegar, então eu vou fazer isso acontecer. Não adianta eu ficar aqui, queridos, simplesmente. Gente, sabe o que me ajuda a dizer sim ou não? Prioridades. Sabe o que me ajuda a tomar decisões? Prioridades. Não adianta. Eu preciso e você precisa entender isso, porque isso é uma realidade. Eu poderia muito bem ficar aqui passando uma mãozinha na sua testa, fazendo carinho e afagos nos seus sentimentos e entendimento. Mas eu preciso ser claro com você. Se a ideia é princípios bíblicos, se o princípio bíblico não mexer por dentro de você aí, tem algo errado. O dia que você vier no culto e a palavra não der uma sacudida interna aí, não provocar uma revolução interna aqui dentro, se a palavra não te confrontar, tem alguma coisa errada. Porque a Bíblia diz que a palavra é nova a cada manhã. E o princípio bíblico de liderança precisa me confrontar. E um deles é prioridade. A pergunta que não quer calar: como é que eu vou escolher qual tarefa? Como é que eu vou escolher qual ação? Como é que eu vou escolher qual orientação? É só você saber que existe alguém no controle de tudo. Saber quem você é, onde vai chegar e o que você vai fazer para dar sentido às suas grandes necessidades. Eu não posso, eu não quero, não tenho condições de ir mais além, mas pelo menos eu gostaria de você saber que, nós nunca acertaremos tudo, amados? Nunca. Sabe o que eu aprendi na minha vida? Eu preciso realinhar escolhas e ações todo dia. Até o profeta Jeremias, escrevendo no capítulo 9, versos 23 e 24, ele diz assim, eu acho lindo isso aqui. Olha que coisa maravilhosa que Jeremias escreve. Eu sei que você já leu a Bíblia, você já deve lembrar. Se diz o Senhor: não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza. Mas quem se gloriar, glorie-se nisso, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor. Eu ajo com lealdade, com justiça, com retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que me agrada, declara o Senhor. Então, encerrando a nossa aula rápida de hoje, atrasada, me perdoem, queridos, por favor, mais uma vez. Eu e você precisamos aprender. Sempre as tarefas mais produtivas podem ser realizadas. Mas eu fiz isso a vida inteira. Muitas vezes, vou usar uma expressão não existente no Aurélio, um verbete que eu vou criar agora. A nossa cabecice de dureza faz a gente muitas vezes fazer algo que não dá o resultado que a gente quer repetidas vezes, com medo de mudar e corrigir a rota. Mas eu aprendi assim. Meu pai fazia assim. Meu avô fazia assim. Por que eu tenho que mudar? E a gente está vendo que não está dando certo, mas eu tenho que fazer do mesmo jeito que eu aprendi assim. Isso também é falta de prioridade. Quem entende aonde quer chegar e que prioridade você tem que ter, consegue ser flexível para aproveitar a melhor oportunidade, a melhor ação para o resultado que você espera. Mas eu sempre fui para Goiânia por esse caminho. O que te impede amanhã de ir por outro? Mas eu não conheço a estrada. O medo de mudar, gente, muitas vezes atrapalha a gente fazer boas escolhas de prioridade. Sabia? O medo de fazer isso. Então pense nisso. Então a partir de hoje, por favor, como líder,
como líder, oriente suas escolhas da seguinte forma: priorize realmente o futuro ao presente. Mas eu tenho que viver hoje, vivo hoje. Viva com responsabilidade, mas com a consciência de que eu tenho que ter amanhã. Mas a Bíblia diz, pastor, a Bíblia diz, né, que o futuro a Deus pertence. Não é assim que a Bíblia diz? Mas a Bíblia diz que tudo que o homem plantar. Então para de querer achar que o dia termina e as consequências das suas burras atitudes também. É dura essa palavra, né? Mas é verdade. Elas continuam, elas perdurarão. Então procure acertar mais e errar menos. Como é que eu acerto mais e erro menos, pastor? Fazendo escolhas pelas minhas prioridades. Entende como é que é isso? Se eu priorizo o que é importante, eu erro menos. E se eu errar, eu erro pelo menos com direção. Eu posso não ter o resultado que eu queria, mas pelo menos eu avancei no sentido do resultado que eu queria. Eu não fiquei dando cabeçada para um lado, para o outro, para o lado, porque não tem prioridade. Então entenda isso, por favor. Concentre as suas oportunidades naquilo que realmente pode ser priorizado para você, não nos problemas. Para de ficar concentrado no problema. Peter Drucker ensina uma coisa para a gente importante: escolha a sua direção em vez de cavalgar na popularidade. Como líder, por favor, por gentileza, estabeleça um alvo, algo que realmente faça diferença, em vez de mirar em algo seguro ou fácil de fazer. Priorize aquilo que realmente vai te levar ao seu objetivo, mas com a consciência que eu e você precisamos ter capacidade de escolher prioridades, porque isso é crucial. Deus abençoe minha vida, Deus abençoe sua vida. Que Deus nos desafie hoje é reavaliar pela Bíblia a nossa vida, para ver se as nossas prioridades estão bem escolhidas, se a gente está fazendo decisões que devem ser tomadas da maneira correta, porque só isso me auxiliará a chegar aonde Deus quer que eu chegue e aonde eu sonho tanto chegar, para que o final da minha vida não seja como a parábola que eu li no início dessa aula, não é? Preparei tudo e o dia de acerto de contas, que vale um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Aqui não fala de salvação só, aqui fala também de esforço desnecessário, esforço em priorização. Me desgastei tanto e não aproveitei nada. É isso que Deus quer para a gente? De forma nenhuma. Princípios Bíblicos de Liderança volta segunda-feira que vem. Eu quero te convidar para nós orarmos ao Senhor juntos. Pai, muito obrigado por essa linda oportunidade de estar aqui. Obrigado por nós aprendermos um pouco mais a Tua Palavra. Grava esses princípios no nosso coração e nos ajuda, em nome de Jesus. Amém? Obrigado a você que esteve conosco. Obrigado porque você veio. Obrigado por você que está conosco na live. Vai assistir depois, sei lá, de manhã, de tarde, de noite no seu YouTube ou pelo Facebook, como estamos aqui ao vivo. Obrigado pelas perguntas que você tem enviado. Se você quiser mais fazer, por favor, fique à vontade. Obrigado. Não deixe de registrar sua presença, porque sua presença te dá condição de você ser premiado com o certificado ao final desse curso. A aula que vem tem sorteio, então nós vamos fazer um sorteio bem legal na aula que vem, para a gente premiar os nossos alunos frequentes aí. Os que estiverem na live, estiverem aqui, participarão de um sorteio de um livro muito legal, muito especial que eu preparei para essa aula. Amém? Deus abençoe vocês e até segunda-feira que vem. Eu prometo chegar às 18, se Deus quiser.